E ainda destacando os fatos internacionais, nesse domingo, um dia importante aqui para a América Latina, América do Sul, teremos o primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina. Serão 5 candidatos, mas 3 deles aparecem com mais força nas pesquisas. O ultraliberal Javier Milei, o ministro da Economia Sérgio Massa e a ex-ministra da Segurança Patrícia Bullrich. O nosso editor de internacional está em Buenos Aires, Marcelo Favalli, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Imagino que seja bem melhor mesmo a trabalho estar em Buenos Aires do que aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan. Boa noite para você. Boa noite, Tiago Berrache. É sempre tão prazer ao seu lado, não interessa a distância. Vamos falar da temperatura, na verdade, aí da eleição. Aqui baixou a temperatura quando se fala de clima, mas está aumentando a discussão com essa grande pergunta. Vai ter segundo turno na eleição argentina? E se tiver, quem vai para o segundo turno? Vamos aos números das pesquisas, que não podem mais mudar. As leis eleitorais aqui na Argentina, elas são bastante parecidas com as que a gente tem no Brasil. Existe um limite, até um prazo máximo, quando as pesquisas podem ser divulgadas. Houve uma conta aqui, levando em consideração as últimas pesquisas, entre 14 de agosto e 14 de outubro. Uma média ponderada aponta Javier Milei, ele continua na primeira colocação, na preferência entre os eleitores. Algo em torno de 34% da intenção de voto, seguido por Sérgio Massa, com 30%, e Patrícia Bullrich com 26% nessa ordem. Perceba que o número 4 pontos percentuais, pode ser aí um jogo numérico interessante. Por quê? Há muitos indecisos, na casa dos 20%. Continuando o tom de comparação, no Brasil, nós somos obrigados a votar, é um voto obrigatório, aqui na Argentina também, assim como em outros 8 países da América Latina. São esperados agora 35 milhões de eleitores no domingo. 20% ainda não tem certeza do voto, ou se vão comparecer às urnas. O não comparecimento aqui na Argentina é muito parecido com o Brasil, o eleitor tem que justificar a falta, paga uma multa, mas não é um grande problema. A questão é que ainda quem não se decidiu, e obviamente que esse trechinho final de todas as campanhas foi atrás desses indecisos. Bom, o Javier Milei tem uma promessa aí de uma reconstrução do país por meio do que ele chama de um ultraliberalismo e de uma maneira de enxugar o Estado ao seu tamanho mínimo. Então ele diz que há muita perda de dinheiro aqui na Argentina por conta desse ralo aberto do dinheiro público, fala muito em corrupção, que também aparece na campanha da Patrícia Bullrich, que foi ministra da Segurança da administração passada, do então presidente Maurício Macri. Na questão da Patrícia Bullrich, ela ainda leva um outro ponto. A segurança aqui nas cidades, principalmente na capital Buenos Aires, a delinquência aumentou muito. Então ela tem batido aí em combater a corrupção e combater essa delinquência que está automaticamente, diretamente ligada com o aumento da pobreza, óbvio. E aí entra a campanha do Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, a gente chamaria de ministro da Fazenda, é alguém que tem uma certa responsabilidade pelos 124% de inflação acumulada nos últimos 12 meses, uma taxa básica de juros na casa dos 100%, a pior situação econômica da Argentina nos últimos 30 anos. E ele fala que terá aí o apoio da população para construir uma nova Argentina. Acabar com essa perda de dinheiro, acabar com a inflação, trazer o investidor estrangeiro, algo que também aparece na campanha de Sérgio Massa. As cartas foram colocadas na mesa, não pode mais ter campanha, obviamente, isso também parece muito com a estrutura eleitoral do Brasil. Então não há mais comícios, não há mais propaganda nas mídias tradicionais, como revistas, jornais e rádio e televisão. E as mídias sociais aqui se tornaram, claro, o grande palco das discussões, que estão muito acaloradas. Então, no Brasil, a gente passou a ver eleições em que havia uma polarização, né, uma discussão bipartida. Aqui dá para dizer que ela está tripartida, porque tem 3 forças políticas muito importantes disputando. O cenário aponta para um segundo turno, que será disputado no dia 19 de novembro. Javier Milei já está quase com um pé nesse segundo turno. A grande pergunta é:
quem vai com ele pro segundo turno? Será Sérgio Massa? Patrícia Burit vai correr por fora e conseguir alguns votos dos indecisos e vai conseguir ir para o segundo turno? E aí nós vamos ter um novo jogo, porque haverá uma nova composição de forças. Aquele que não foi para o segundo turno vai apoiar quem? E aí pode ser o chamado fiel da balança. Olhando para essas três forças políticas, né, o ultraliberal Javier Milei, a direita tradicional, Patrícia Burit, e o peronismo histórico aqui da Argentina, na personificação de Sérgio Massa, a gente também tem uma divisão entre o legislativo. Por quê? Essas eleições de domingo não são apenas para o presidente. Metade da Câmara dos Deputados vai ser reconstituída e 1/3 do Senado também vai ser escolhido pelos eleitores. E nem uma dessas três forças, os ultraliberais, nem a direita tradicional e nem o peronismo, parece ter força suficiente para formar a maioria, nem na Câmara Baixa, nem na Câmara Alta do Congresso, entre os deputados e senadores. Ou seja, essa grande dúvida política permanece aqui na Argentina e não me parece que vai ser resolvida nesse domingo, Thiago. E quem ganhar, de qualquer forma, vai ter um desafio enorme com mais 100% de inflação. Você deve estar sentindo aí na rua o que vale o real e o que vale o peso por aí, né? Bom, o Favale continua em Buenos Aires, fica lá até domingo, segunda, com as últimas informações. Você ainda vai voltar nessa edição do Jornal Jovem Pan e a equipe disse que você prometeu uma caixa de alfajor, então traga duas para a gente dividir aqui na segunda, na terça-feira da semana que vem, tá bom? Bom trabalho para você, Favale, até já.